Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, âncora desse projeto. Vocês já me conhecem em todos os canais, né? Tem o Instagram, tem aqui o canal no YouTube. Inclusive, para você acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui, é só você ativar as notificações. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Thalita e com a Luísa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês. Para quem não as conhece ainda, eu vou pedir para vocês se apresentem e contem para quem também não conhece a Maxmilias. Você começa pra gente, Lô? Começa sim. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, depois eu falo sobre a Maxmilias. Eu sou Luísa Rubio, sou esposa do Luciano, mãe da Liz, que tem 1 ano e meio, né? E trabalho como diretora de RH na Maxmilias, vai fazer já 5 anos. Sobre a Maxmilias é uma travel tech, então a gente é uma empresa de tecnologia dentro do turismo, né? E a gente vende passagem aérea, hotel, pacotes de viagens. Acho que resumindo bem um pouquinho sobre a Max é isso. E você começou na Maxmilias quando começou o RH, né? Isso mesmo. Quando eu cheguei no RH da Maxmilias tinha uma pessoa, a gente foi construindo o time, a gente construiu um time muito legal de BPs, de Talent Acquisition, de cultura. A Thalita veio aí para completar esse time de cultura, de departamento pessoal, então a gente vê o RH assim como um todo, né? A gente nem chama de RH na Max, a gente chama de gente e gestão. Muito bom, obrigada, Luísa. Thalita, seja bem-vinda, se apresenta pra gente. Obrigada, meu nome é Thalita Mata Machado, eu sou mãe da Alice, companheira do Tom, filha da Uiara, que eu acho importante a gente trazer ancestralidade também. E eu fiz uma transição de carreira há 4 anos atrás, eu sou jornalista de formação. Hoje sou coordenadora do time de Clima e Cultura, a convite da Luísa. Há 4 anos a gente está junto. Mas a minha trajetória toda como jornalista, eu sempre fiz gestão de crise, mediação de conflito, assessoria de imprensa e de comunicação, produção de eventos corporativos e eventos culturais. Então, minha trajetória é toda relacionada com o mercado. E há 4 anos eu fiz essa transição para o time de gente, num começo muito focado com a área de comunicação, que era a minha área de origem. E hoje estamos aí na cultura. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho sobre RH estratégico. Inclusive, o nosso primeiro episódio aqui, ele foi com o David, né? Ele era da Simple, hoje ele é da Solids. E a gente falou muito sobre isso, né? O que o RH precisa aprender e entender de fato para se tornar um RH estratégico. Porque, assim, eu já me formei tem alguns anos e desde que eu estava no começo da faculdade, com certeza muito antes disso, se fala de RH estratégico, né? E a gente não consegue tão bem fazer com que isso aconteça na prática, né? Mas na visão de vocês, Luísa, primeiro, assim, o que é um RH estratégico na prática e como que isso se dá na Maxmilias? Quando a gente fala de RH estratégico, a gente pensa primeiro se esse time está na mesa de diretoria ou não, né? Se de fato existe alguém do time de gente, gestão, de pessoas, existem vários nomes aí que o mercado usa, mas se tem alguém que olha para as pessoas, então a gente tem uma estratégia onde a gente quer chegar, né? Onde a empresa quer chegar, onde a empresa quer estar nos próximos anos, a gente olha na parte de marketing, na parte comercial, tecnologia, financeiro, e como, através das pessoas, a gente consegue chegar a atingir esse resultado. Então, quando a gente fala de RH estratégico, é sobre isso que a gente fala, é sobre pessoas, né? Peter Drucker fala, cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é isso. Quando a gente fala de pessoas, como que a gente faz com que a gente engaje, com que a gente olhe para o que está acontecendo para poder atingir o nosso objetivo. E não é necessariamente definir aonde a empresa precisa chegar, e sim sobre como vamos chegar com o time que nós temos. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Sobre, não, então a gente precisa estar junto para decidir o rumo do negócio, mas não é sobre isso. É sobre, né, enfim, os executivos e executivas definirem qual é a estratégia, para onde vai eventualmente. O RH ele pode estar junto, sendo mais estratégico ainda, definindo ou não, mas o mais importante é ele estar sentado ali e entender como que ele vai pegar aquele time e vai levá-lo aonde a empresa precisa, né? Exatamente. Então, a gente tem uma estratégia, a gente quer chegar ali. A gente tem o time, né? A gente tem uma pessoa que... A estratégia envolve dados. A gente tem uma pessoa olhando para dados, né? Então, o RH vem com essa... RH não, o time de pessoas, ele vem com esses questionamentos de estrutura, de como é que a gente engaja as pessoas e como é que a gente chega lá através das pessoas, né? Então, a gente tem o time que a gente precisa, a gente tem as pessoas estão preparadas ou não, como é que a gente desenvolve as pessoas para chegarem lá, a gente tem a cultura que vai colaborar para que isso aconteça, então a gente olha o todo, não só a parte de, a estratégia está lá, então marketing é isso, financeiro é isso, comercial é isso, mas e as pessoas? As pessoas estão envolvidas e as pessoas que vão fazer acontecer. E inevitavelmente eu preciso falar disso, né, assim, que a pessoa que está sentada na cadeira executiva,
ela colabora muito para o RH participar ou não, né? A gente sabe que o Max é uma pessoa extremamente aberta para envolver o time de gente dentro da estratégia, então, querendo ou não, isso facilita um pouco. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, às vezes está num desafio onde o time executivo não traz o RH para dentro, né? O que você pode falar para quem está dentro desse contexto? Para quem está dentro desse contexto, tragam um RH para a mesa. Tragam um RH, tragam essa visão de pessoas, né? Às vezes a gente fica focado no resultado, mas a gente vai atingir o resultado através das pessoas. A gente precisa ter esse olhar. Como que a gente envolve as pessoas que vão fazer acontecer no dia a dia, né? Então, isso é ser um RH estratégico, isso é ser um time que de fato olha... por trás de cada comportamento, existe uma pessoa, resultado, entrega, existe uma pessoa. Então, o que move essa pessoa, né? Hoje, a gente vê no mercado as pessoas se movimentando, né, muito. Às vezes, antigamente, estava até falando com a Thalita, né? Antigamente, as pessoas ficavam 10, 15, 20 anos na empresa. Hoje, elas ficam, não. Quem paga mais ou quem tem um propósito mais legal. Então, como é que a gente engaja e motiva as pessoas para a gente, de fato, construir algo que seja duradouro, não que seja passageiro. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem também. Como é que a gente engaja as pessoas num propósito maior? Jéssica, eu ia complementar, porque, na verdade, assim, acho que esse questionamento o RH já entendeu que ele é estratégico, que ele precisa Acho que falta a alta gestão entender quão estratégico é o RH. A gente já evoluiu a nossa mentalidade de departamento pessoal, a gente já evoluiu a nossa mentalidade de recursos humanos, a gente já entrou, né, se subdividiu em áreas, criou treinamentos de desenvolvimento, área de cultura, dependendo do perfil do RH, né, da estrutura, a gente absorve até marca empregadora, comunicação interna, posicionamento de marca. Então, a gente já entendeu a potência. Acho que falta um pouco também a algumas empresas e a alta liderança olhar para isso e entender, né, o time de gente como estratégico de fato. Muito bom, Thalita. Vamos dentro desse contexto, né? Assim, até mesmo falando o que é RH estratégico hoje, as coisas mudaram, inclusive o conceito de RH estratégico, eventualmente, ele mudou ao longo dos últimos anos. E pode ser que ele mude também, assim como o business mude, né? Vai mudar, enfim, várias coisas vão acontecer mediante o cenário que a gente vive. Então é bem importante a gente entender que a gente está num momento de grandes mudanças rápidas e novas mudanças virão. Né, você entende muito bem de história, né? A pessoa que eu mais conheço, assim, que mais entende de história, a melhor pessoa para falar disso, né, Lu? Entender um pouquinho o impacto da história e tudo que vai acontecer aí com tudo que a gente está vivendo agora. Então, traz pra gente um pouquinho do que você entende que é o RH estratégico daqui para frente, qual que é a influência de tudo que está acontecendo nisso? Quando a Lu traz, né, o RH para dentro da mesa da diretoria, a gente passa a ter que olhar um pouco para o cenário, para o mercado. Então, o RH deixa de olhar só da porta para dentro e ele ganha um fôlego, porque ele tem que olhar da porta para fora também. E aí, o que a gente tem visto? Nos últimos 2 anos, principalmente, né? Então, a gente está falando assim, puxando o cenário pós-pandemia, a gente está vivendo uma mudança muito grande de perspectiva de mundo. Algumas coisas já estavam dadas, já tinha alguns cenários sendo desenhados, por exemplo, falava-se mais sobre diversidade e inclusão, o meio ambiente já estava na pauta. E agora a gente tem uma movimentação do próprio mercado entendendo o impacto de um todo para a nossa sobrevivência na Terra e para a nossa evolução enquanto sociedade coletiva, né? Então, assim, a gente está de fato conectado, a gente está globalizado, a gente está agora numa situação de todo mundo olhando para uma guerra e quase, né, em pausa, tentando entender a movimentação. Então, a gente está numa estruturação de movimento, a gente não está dado, o mercado não está, né, a gente tem a própria pandemia em função do coronavírus não é nada certo, porque vai e volta o tempo inteiro, isso, né? Então, assim, a gente tem um vislumbre do que pode ser esse futuro, a gente sabe que algumas coisas não têm volta mais, o mercado tem tentado mapear, então todo ano, né, em 2020, a gente fica acompanhando, por exemplo, um Larry Fink, né, que é gestor, que é o CEO da multinacional, que é uma gestora de investimentos, né, que manda sua carta todo ano. Em 2020 ele traz um movimento de olhar para o combate ao racismo e para o meio ambiente. Aí, esse ano, ele volta com uma carta onde ele dá um nome para esse capitalismo velho que a gente entende que não funciona mais, e não sabe o que é que vai vir, né? E traz esse conceito de capitalismo de stakeholders, ou seja, o negócio deixa de olhar só para o acionista e ele tem que olhar para todos os públicos-alvos. E aí, nesse sentido, aonde que eu acho que o RH entra muito de forma estratégica?
Primeiro, porque o colaborador é um dos públicos-alvo. Segundo, porque todos os stakeholders são pessoas. Então, e elas têm necessidades para além da troca de produtos, serviços, mercadorias e dinheiro. Né? E quando o mercado começa a cobrar um posicionamento mais estratégico, mais transparente, com mais governança, a gente deixa um pouco de colocar só o dinheiro como resultado e começa a precisar de pensar outras formas. E aí, nesse ponto, o RH é estratégico, porque eu preciso de me relacionar de outra forma com o meu parceiro, com o meu fornecedor, com o meu concorrente, com o próprio mercado. E aí eu acho que entra uma cabeça de gente para conseguir fazer essa mediação, sabe? Você acha que, inclusive, né, sob o ponto de vista de desenvolvimento, a gente precisa começar a capacitar melhor as pessoas para que elas tenham um potencial maior de adaptação? Pois a gente está falando que as coisas mudam o tempo inteiro, numa velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar. Como que isso se dá na prática na hora que a gente está falando de desenvolver a liderança, de capacitar a liderança, as pessoas do time, né, de marketing, vendas, de planejamento, de produtos, de tecnologia? Porque senão elas vão se angustiar e vão criar doenças, né, enfim, mentais cada dia mais complexas. Porque como que a gente lida com tudo isso? Eu acho que, assim, o Toffler já disse uma vez, né, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não souber ler e escrever, é aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. Então é isso, a gente não sabe qual que é a hard skill que a gente tem que ter, mas a gente já começa a mapear soft skills, né, então que é esse aprendizado contínuo, uma leitura mais refinada nas relações interpessoais e intersociais, processos de comunicação mais assertivos. Então eu acho que o caminho, de novo, ele remonta a características e competências que são extremamente humanas, né? Então, assim, de novo, o ser humano volta para a pauta de forma muito forte e a gente precisa olhar para essa capacidade nossa de adaptar, de ser flexível. A gente não sabe o que vem. Eu fico pensando na minha filha, que hoje tem 10. Pode ser que ela escolha uma profissão que não está dada. É muito provavelmente, inclusive. Né? Com 10 anos, muito provável. Ela estava fazendo ali teste vocacional, que ela quer saber para onde ela vai, e eu fiquei... Com 10 anos ela quer saber? 10 anos, é. Que loucura. E aí eu fiquei pensando, gente, provavelmente metade das profissões não estão nesse teste ainda, sabe? Pelo menos eu espero que ela siga essa linha, né? É bem da provável. Novidade, pra não ficar bem aí provável. Mas é um pouco isso, sabe? E eu acho que uma coisa que nos angustia é essa incerteza desse cenário. A gente, enquanto indivíduo, no meio disso tudo, no meio da pandemia, então a gente, enquanto liderança, a gente, enquanto empresa, também administrando caos, né, pessoal, individual e coletivo. E, enfim, a gente já vinha num cenário de adoecimento, né, quando você traz aí as doenças, né, e a nossa complexidade aí da saúde mental e emocional sendo abalada, é um pouco nesse... A gente intensificou tudo muito isso, assim. E a gente vai ter que fazer de novo esse equilíbrio, né? De administrar a nossa saúde mental e continuar entregando. Tem uma demanda do mercado, a gente não está no terceiro setor, né? A gente tem uma demanda. Agora, qual demanda? Como... É o que a Luísa falou, assim, como atender essa demanda? Eu acho que a resposta é com pessoas e com pessoas que tenham esse preparo de adaptabilidade, flexibilidade, inteligência emocional. E eu acho que vira papel do time de gente fazer esse processo de acolhimento, de treinamento, de evolução, inclusive da liderança. Né? Eu quero já falar com a Luísa sobre como é que isso se dá, né? Como é que vocês têm traduzido tudo isso e essa complexidade para dentro do RH. Mas eu queria aproveitar a deixa da gente ter falado aqui de saúde emocional e mental, que a gente estava conversando aqui sobre o burnout, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É quase que um parêntese que a gente vai abrir aqui, mas quem principalmente me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre tento, de alguma maneira, trazer uma responsabilidade para o conteúdo, né? Porque não quer dizer que a Jéssica disse, a Luísa disse, a Thalita disse que é uma verdade absoluta, eu vou copiar e colar o que a gente está dizendo que é legal aqui na nossa empresa. A gente tem que criar uma criticidade mesmo sobre tudo aquilo que a gente está aprendendo e está ouvindo. Então, é bem importante a gente entender que o que a gente está trazendo aqui, o que eu sempre trago aqui, o que você consome todos os dias na sua casa, são inspirações, são repertórios para você criar opiniões e tomar decisões e viver sua vida. E a gente falou uma questão aqui sobre o burnout muito interessante, eu queria que você colocasse isso pra gente. A gente vem num quadro, né, assim, isso é a minha percepção, zero psicóloga, zero da área de Mas é mais saúde. Pra fazer a gente refletir mesmo, é uma percepção uma visão, como pessoa do time de gente, assim, eu, né, como pessoa de cultura, quando a gente tem, por exemplo, um burnout no quadro
né, que entra para o CID, agora ele é uma doença de trabalho. Na verdade, o que me chamou a atenção foi ele ter sido qualificado como doença de trabalho, né? Porque o diagnóstico do burnout já estava dado, né? Existe. Mas quando ele entra no CID como trabalho num contexto específico da pandemia, ele me colocou até para uma situação pessoal mesmo, assim. Sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar. A gente que vem do universo da startup e de tecnologia sabe que é work hard, play hard, é muito trabalho e tudo mais. O que eu não estava preparada era pro home tudo que veio no pacote. Home então, tudo é ótimo. Né, porque é isso, é o home mãe, é o home, né, eu falo que eu tenho um farm office, porque é eu e o coelho do lado, sabe? Então é aquela confusão muito louca para se administrar. Então eu fico me perguntando assim, tem a pressão do trabalho? Tem o ambiente que pode ser tóxico? Esses ambientes existem, eu não estou entrando nesses radicalismos, mas eu fiquei me perguntando até que ponto um burnout diagnosticado neste momento recente não traz também um pouco... Aí eu estou falando como empresa, né? Assim, é o trabalho? Se eu tirar o trabalho da equação, eu resolvo o problema, sabe? Aí entra um pouco naquilo que a gente fala, quando entra muito na moda a gente falar sobre saúde mental no ambiente dentro das empresas, que eu acho fundamental falar, porque isso tem a ver com o clima, o ambiente, segurança psicológica e tudo mais. Mas aí a gente faz a reflexão de novo, né? Segurança psicológica e você oferecer pacotes e benefícios de segurança psicológica ou de bem-estar, até que ponto cada indivíduo está preparado para entender como reflexão de autoconhecimento. Né? Quando a gente fala muito de cultura de diversidade e inclusão, que a gente começa a falar de privilégio, viés inconsciente, a gente também está cutucando o indivíduo. Então, até que ponto a reflexão, que não tem uma resposta, tá? Essa pergunta a gente se faz lá internamente todos os dias, né? Qual que é o limite, a gente como empresa, a gente como indivíduo e a gente como gestor, nesse prato que tem que ser equilibrado, sabe? Assim, até que ponto, por exemplo, você provoca um viés inconsciente de uma liderança que precisa ser provocada e tudo, mas tem o limite do indivíduo, e aí a gente tem a necessidade do mercado, que a gente tem que falar sobre isso e gerar uma necessidade de saúde e bem-estar, até que ponto o time está preparado para receber, porque a gente, como time de gente, tem métrica e tudo. Eu te ofereço um benefício, eu quero entender o engajamento. Porque, né, se eu estou oferecendo uma coisa que o time não reconhece como valor, não faz sentido estar ali. E aí, às vezes, as pessoas pedem, demandam, isso vem latente, a gente acolhe, conversa, e quando oferece, não vem. Então, nada disso está dado, mas assim, é porque essa reflexão, ela mora um pouco nisso, assim, eu não acho que ninguém esteja saudável, 100% saudável em termos de saúde emocional, do jeito que a gente está hoje, né? Mas é uma reflexão que chega no mercado que a gente tem que lidar com ela, a gente, RH, tem que lidar com ela, porque agora a gente vai ter, né, a gente vai ter quadros estabelecidos, a gente vai ter absenteísmo por causa desta qualificação, desse diagnóstico, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender, e estudar para saber como responder, inclusive como acolher e como evitar que o seu próprio time tenha. Né? Mas a reflexão é... Inclusive tem um meme recente muito interessante, né? Que o jornalista ali pergunta para uma pessoa na rua, entrevistando na rua, pergunta para ela assim... Qual mensagem você pode passar para quem não tá bem, né? Que tá ouvindo a gente agora e não tá bem. E ela olha assim e fala... Eu também não tô bem, né? Então ninguém tá bem dentro desse contexto, ninguém tá, né? Tamo junto, né? É isso, né? Então o contexto não tô bem, você não tá, ninguém tá e tá tudo bem. Então a gente vai enfrentar isso juntos. Dentro desse contexto de incerteza, Luiz, assim, como que a gente pode traduzir isso para a prática do RH, né? Como é que vocês têm feito isso lá na Max Milhas? Nosso desafio, acho que o desafio de todas as empresas, né? Quando a gente entra para fazer bem, de conversar com outras empresas, é o desafio de todo mundo, né? Como é que a gente movimenta isso? O que a gente tem feito na Max é capacitar a liderança, né? A gente entende que cultura e liderança são dois lados da mesma moeda e precisa caminhar junto. Então, a gente vem preparando a liderança, a gente vem desenvolvendo, a gente tem programas de formação para formar líderes. E quando a Thalita fala de segurança psicológica, né, as pessoas entendem errado. Muitas pessoas entendem errado o termo segurança psicológica. Segurança psicológica não é dar tudo para o funcionário. É você dar espaço para o colaborador, para ele colocar os sentimentos, para ele expor, para ele falar, poxa, hoje o home tudo acabou comigo. Né? Hoje eu não estou num dia legal, o que eu posso fazer? E você, enquanto gestor, aí aqui a gente fala muito sobre isso com a liderança também, como é que o gestor pode olhar para as pessoas, e aí a gente vem falando de pessoas mais uma vez, e falar, poxa, aquela pessoa está dando conta, mas a que preço ela está dando conta? Né? A que custo? Ela né? Tá sacrificando o quê, né? Dentro do home tudo, por exemplo, exatamente, né? Então, engraçado que eu fui perceber mais isso, né? A gente fala de empatia quando eu tive um filho, né? Quando a Liz nasceu,
E eu voltei de essa maternidade, eu falei, meu Deus, e agora? Eu sempre fui a pessoa que trabalhou até 10 horas da noite. E agora, como é que eu faço? E são escolhas, né? E eu vou olhar pro meu dia, vou buscar ser mais produtiva, E vai ter dia que não vai estar bem, e tá tudo bem de novo, não tá bem. Então é isso, como é que a gente dá espaço para as pessoas, como é que a gente capacita a liderança, como é que a gente cria um ambiente. Eu acho que esse é um dos principais papéis, do RH. Como é que eu crio um ambiente para as pessoas serem elas mesmas, para as pessoas colocarem que, poxa, hoje eu tô legal, hoje eu tô num dia muito bom, me dá desafio, e poxa, hoje eu não tô num dia legal, como é que você, enquanto gestor, pode me ajudar? Como é que a empresa pode me ajudar? E é esse ambiente que a gente busca criar na Max, né? Um ambiente onde as pessoas falem dos sentimentos, falem sobre emoções, falem sobre desafios, e que tá tudo bem falar. Né? Eu acho que no final das contas, assim, o grande ponto, né, daqui pra frente, eu acho que pra tudo, pegando um pouco do que a Thalita falou e que você complementou trazendo também, é que a gente precisa criar um ambiente de diálogo, onde, independente do que vai acontecer, a gente vai dar conta de sentar e conversar sobre isso. Né? Eu acho que isso é para qualquer relacionamento, seja trabalho, relacionamento, né, dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Se a gente tiver um ambiente onde a gente possa conversar, encontrar alternativas para a gente sair daquilo ali, eu acho que seria o melhor dos mundos. Eu acho que a segurança psicológica, ela mora aí, né? O que você acha? Eu acho que mora nessa confiança, né? Eu acho que a segurança psicológica, a palavra é confiança, né? E respeito. Uhum. Mas eu acho que a confiança no sentido assim, eu posso falar, eu posso me expor, que eu não vou sofrer uma consequência que tem a ver com retaliação, porque na verdade o medo tradicionalmente é esse, né? Eu falar e ser demitido, eu falar e deixar de ser mal avaliado, ser né? mal avaliado, ser preterido pelo líder, né? E aí quando você tem uma política de favoritismo, por exemplo, estabelecida dentro de uma empresa, você realmente começa a criar essas inseguranças, né? Então, o nosso desafio ali, que a Heloísa colocou muitíssimo bem, eu acho que é isso, assim. A gente, enquanto empresa, empoderar o time para se sentir seguro e fazer com que a liderança seja esse colchão de segurança, nesse ponto. Né? Não é no contexto familiar, do tipo, ai, vem cá, pega, abraça. Mas é isso, assim, eu como seu líder, crio uma relação de confiança com você para que você possa dar o seu melhor dentro do seu contexto, né? E é exatamente isso que a gente vem falando com toda a liderança da Max, né? Pode parecer uma utopia a gente falar de resultados e pessoas, né? Mas quando a gente fala sobre isso, dá para ter resultados e pessoas, porque toda vez que a gente fala, não, ou é só pessoas ou é só resultados. Ou eu cobro resultado e sacrifico as pessoas, ou eu vou mimar as pessoas e vou fazer com que elas não tenham resultado e tá tudo bem, porque eu tô focando em pessoas. É verdade. Exatamente. As pessoas não conseguem colocar pessoas e resultados na mesma frase. E tem um meio do caminho que é bem interessante, né? Então, vou dar um exemplo de meta, né? Tem uma meta. O que é uma empresa comando e controle? Pega a meta, joga lá e deixa as pessoas se virarem. Comando e controle. O que é uma empresa focada somente em pessoas, né? Pego a meta tá tão difícil, tadinho desse time, né? Vamos aqui facilitar a vida, vamos mexer aqui nessa meta. Isso é olhar só para pessoas. O que é olhar para pessoas e resultados? Eu coloco a meta, estabeleço a meta, olho para o meu time, olho para as pessoas. Eu tenho um time que preciso para chegar lá? As pessoas estão capacitadas? Como eu treino, como eu desenvolvo? Elas têm como os recursos que elas precisam para fazer o trabalho. Ferramenta. Então é isso que a gente vem falando muito, né? E de novo, pode parecer utopia, mas a gente olha para isso e fala, não, é isso que a gente quer. A gente quer ter um time de alta performance que olha para pessoas e que olha para resultados. E que cria um ambiente, líderes que criem um ambiente para que isso aconteça. Isso é muito interessante, Lu, porque assim, você falando disso aí agora, eu vejo que a grande questão, o grande desafio das empresas é exatamente fazer com que essas duas coisas conversem. Porque, por exemplo, elas colocam uma pessoa numa determinada cadeira, e eu falo muito isso de onboarding. Elas colocam uma pessoa em determinada cadeira e não dá a ela condições de se ambientar. Então, às vezes, demora para ter computador, para ter acesso, para conhecer as pessoas, para entender a empresa, para entender as regras, para saber o que ela precisa entregar, qual é a rotina dela, quais são as ferramentas, o que ela precisa saber, o que ela precisa conhecer. E aí, ela não consegue entregar o resultado que se espera dela porque ela não tem condições, né? Ou então, o contrário, igual você falou, estabelece uma meta e não coloca a pessoa certa para poder conseguir cumprir aquela meta, ou não dá a ela condições em termos de habilidade para conseguir entregar, né? Ou seja, você quer, por exemplo, que a Thalita ela se torne uma liderança, mas não dá a ela condições de se capacitar para se tornar uma liderança. Então, se a gente não consegue fazer essas duas coisas conversarem, né?
E esse é o desafio mesmo, né? A gente se pergunta todos os dias como é que a gente pode fazer para fazer melhor, né? E isso que você falou é muito verdade. A gente coloca as pessoas numa posição e a gente não dá recurso. Depois a gente cobra o resultado. Mas eu não dei recurso, não dei ferramenta, não dei informação, não dei nada para que isso acontecesse. Então esse é um desafio mesmo. A gente eu acho que isso pode ser até uma bandeira do RH, viu? Para ser muito sincero, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Então, qual que é a missão do RH? Né? O que o RH está fazendo aqui? Ele quer unir pessoas e resultados de uma forma saudável numa mesma frase. Né? Eu acho que é isso. E não adoecer as pessoas no processo, não angustiá-las no processo, não prejudicar os resultados da empresa no processo e fazer com que as coisas aconteçam no final das contas. O Max até usou uma frase, né, que ele falou, resultado com empatia. Então, a gente quer o resultado, a gente quer. Mas não é o resultado a qualquer custo, é o resultado com empatia, eu vou entender, vou colaborar, vou trocar e vou fazer as coisas acontecerem. Então, não vou jogar e, olha, se vira. Não, eu vou dar a meta e falar o que a gente junto pode fazer para chegar lá. Né? E esse é muito do papel da liderança. Lógico que com o apoio, com o suporte do time de gente, como é que a gente vai fazer para chegar lá juntos, né? Qual caminho a gente vai seguir? Quais são as escolhas que a gente vai abrir mão? Porque tem isso, né? Às vezes a gente quer ser aquele líder-herói que faz tudo, que entrega tudo, mas não existe líder-herói. É um time, a gente joga junto. Muito bom, você falou disso aí. Eu acho que cultura é o que eu costumo dizer que é uma pauta transversal. E eu queria muito aproveitar o teu conhecimento, o teu know-how belíssimo em cultura, para poder falar um pouquinho disso, assim, tanto da tua percepção do que é a cultura e como que ela colabora para que tudo isso aconteça, até um pouquinho da cultura da Maximilias, que é uma cultura que eu admiro muito e que eu tenho certeza que facilitou, entre aspas, né, todo o processo, toda a história, assim, por toda a cultura que vocês construíram. Eu acho que assim, a gente tem que lembrar sempre que cultura é comportamento, né? Cultura é comportamento e ela existe, ela está dada. Você pode trabalhar a cultura estrategicamente para que ela favoreça o time, o negócio, e entre nesse contexto todo, né, que Lu colocou de ter pessoas bacanas, pessoas, né, felizes nesse trabalho e entregando o resultado que tem que entregar, ou você pode deixar ela correr solta e ela vai existir do mesmo jeito, ela vai trazer as suas características, seus artefatos, seus ritos do mesmo jeito, né? Então é isso, assim, isto posto, né, que cultura é comportamento, o nosso desafio, por exemplo, no momento, é como que a gente mantém essa cultura, que eu acho que assim, é o que a gente está descobrindo agora, né, nesse período, assim, nesses últimos 2 anos. Como que a gente faz essa cultura se manter em evolução? Porque a gente traz um pouco uma percepção de que a cultura é um retrato fixo da empresa. A minha cultura é assim. Então, a cultura forte, mas quando a gente olha para trás, a cultura é forte porque ela tem X, Y características, né? Assim, por exemplo. Mas quando a gente olha para trás, a gente não é a mesma empresa de antes, a gente não está no mesmo cenário, mercadologicamente falando, do que antes. Será que se eu for sempre aquela pessoa, né, aquela pessoa empresa que eu fui, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? O que me trouxe até aqui é o que vai me levar lá? Sabe? Então a gente tem percebido e feito muita movimentação no sentido de entender que a nossa cultura, a cultura da Maximilias, é uma cultura de evolução. Talvez por isso ela tenha permanecido forte tanto tempo. Porque é da nossa natureza estar em movimento, né? Que é esse conceito de evolução. A gente não para, a gente aprende, a gente caminha, dá certo, não dá, a gente erra, acerta, é flexível, é adaptável, tá, né? O mercado tá bom, a gente ajusta, tem muita coisa para ajustar, tem boa liderança, vai, né? Aumenta a liderança, dá mais robustez, aí a gente vai crescendo, começa a colocar um resultado, muda a forma de metrificar algumas coisas, e aí a gente vai se adaptando de forma flexível, porque a gente entende que isso não é uma força, que isso é uma força, né? Então eu acho que a gente, enquanto cultura, a gente tem esse perfil, a gente tem fortalecido isso, né? Porque muitas das vezes a gente tem isso e não enxerga. A gente começou a fazer esse mapeamento, porque todo mundo sempre falou com a gente, nossa cultura é muito forte, Tá, o que é? O que é essa força? Onde é que ela vem? Né? Nos melhores e nos piores momentos da nossa vida. O que é que se mantém ali? Por que ela é assim, né? Por que fazemos o que fazemos, né? E aí a gente entendeu que era isso, sabe? Porque a gente não está dado. E hoje, no cenário que é o que a gente estava conversando, não tem nada dado. Né? Não tem uma situação estável globalmente, meio ambiente, politicamente, economicamente, crise, né, sanitária, pandemia, abre, fecha, home office, híbrido, né? A gente tá assim, uma semana em casa, uma semana...
é isso, né? Como sobreviver a tudo isso? E como fazer doer menos, né? Porque é claro que a mudança nem sempre ela é leve, nem sempre ela não dói. Aliás, o processo de crescimento, ele passa por Desconforto, né? pelo desconforto e tudo mais, mas que é parte do processo, né? É natural no sentido assim, evoluir, né? No conceito de evolução, são processos naturais, né? De serem feitos, assim. Então, eu acho que essa é uma potência que a gente tem e eu acho que ganha... E é uma potência clara, comunicada, quando você fala de uma cultura de evolução. Isso se dá no dia a dia das pessoas e elas percebem isso? Então, isso é que a gente descobriu. Primeiro que a gente era isso, né? Então, a primeira coisa é a gente fazer essa reflexão de forma estratégica, né? Por exemplo, dentro da cultura mora, a gente faz ações, eventos, cria artefatos e tudo, e a gente também trabalha construção de uma comunicação que comunique aquilo que a gente está percebendo e a gente entende que uma cultura estratégica passa por um processo de comunicação interno estratégico também, né? Interno e institucional, muitas vezes. Estratégico e intenso, né? Dia após dia. Intenso. Dia após dia. E também, de fato, né, em mudança e o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi essa reflexão, né, essa identificação. E o segundo passo é contar. Vocês já repararam que a gente é isso, gente? Vamos fazer todo mundo aqui aquela pausa. Olha só, que interessante. A gente vai construindo essa caminhada juntos. Porque no dia a dia, na rotina, a gente não passa, né? A gente não passa o dia inteiro refletindo sobre a cultura da nossa empresa. A gente passa trabalhando, né? Tipo assim, no meu caso, eu sim. Mas, né? No dia a dia, é isso. Então, assim, é importante a gente trazer essa narrativa, sabe? Uma cultura que trabalha de forma estratégica, ela precisa de uma comunicação estratégica. Sabe? Porque ela se traduz como aquilo que a empresa é e aquilo que a empresa quer compartilhar com os colaboradores. Né? A cultura estratégica passa por uma relação de comunicação estratégica, corporativa e de transparência. Ela deixa de ser estratégica quando ela é intuitiva e orgânica e você não olha para ela, né? E nem fala sobre ela. Então, eu acho que são dois pontos importantes. Assim, cultura e comunicação têm que caminhar juntas, sabe? Assim, corporativamente falando. Muito bom, Thalita. Caminhando um pouquinho para o nosso fim, eu queria, Luísa, que você comentasse sobre como é que na prática se dá o processo de desenvolvimento, treinamento e apoio para a liderança para que ela consiga ser esse suporte de cultura, né, que a Thalita tão bem falou aqui, seja uma extensão do RH, né, escalhe ali o trabalho do RH e dê conta de lidar com um futuro tão incerto quanto esse que a gente comentou aqui, né? Como é que na prática se dá esse programa, enfim, como é que vocês fazem isso na Max Minas? Quando a gente fala em desenvolvimento de liderança, a gente começa pela alta gestão. Então, a gente tem um programa, que é o Plano de Voo Estratégico, que a gente treina os diretores, a gente desenvolve, eles participam de palestras, a gente inclui nas reuniões de diretorias temas relacionados à pessoa. Então, tem uma pauta de gente de gestão em todas as reuniões de diretoria. A gente traz sempre algum tema, né? A gente já falou de racismo, já falou de comunicação não violenta. A gente sempre traz temas para desenvolver, porque precisa, não adianta eu treinar a base da liderança e não treinar a alta diretoria. As pessoas precisam estar alinhadas, né? E para garantir esse alinhamento, a gente faz treinamento com todo mundo. Então, tem o plano de voo estratégico, o plano de voo avançado, que a gente treina a liderança, e aí a gente faz em 2 momentos, o de líder e o de líder de líderes, né? Para discutir como é que a gente conversa com as pessoas, como é que a gente proporciona esse ambiente de segurança, como dar feedback, como fazer alinhamentos. E a gente tem o plano de voo construção, né? Que a gente forma pessoas para liderança, mas para serem líderes delas mesmas, né? A gente fala liderança de si mesmo. E nesse programa é muito legal. Já passaram, acho que mais de 300 pessoas por esse programa, porque a gente entende que líder é todo mundo, né? Eu faço uma escolha de vir trabalhar na Max Minas todos os dias, né? É uma escolha minha, né? Então, eu sou responsável pelas minhas ações. Eu também sou líder. Eu também, quando a gente fala de extensão de cultura, eu também sou responsável por essa cultura que a gente criou, né? Então, a gente tem essa etapa também de desenvolvimento. Além disso, no dia a dia... Bom, antes de você avançar e contar como é que é no dia a dia, vamos retomar aqui que são 4, né? Tem o primeiro, que é o plano de voo estratégico. Isso. Que é para diretores. Isso, diretoria, na verdade. Aí tem o segundo, que é... Avançado. Avançado, que é para média gerência. Isso. Média... Isso, beleza. O terceiro?
O terceiro, ele é o intensivo. É o intensivo. Isso. Quando chega um líder novo na empresa, a Jéssica começou hoje na empresa, ela não tem o histórico de liderança. Entendi. O que a gente espera de um líder? Como que é liderar na Max Milhas? Ela tem o histórico de experiência de vida e carreira que ela teve em outras empresas. Então, é um momento que eu chego e falo assim, deixa eu te contar como é que é liderar na Max Milhas. O que a gente espera de um líder? Quais são os comportamentos que a gente espera? Quais são os combinados que a gente faz? Como é que a gente dá feedback? Como é que a gente olha performance? Como é que a gente olha pessoas e resultados? Então, é um momento que a gente faz esse combinado com os novos líderes. E aí, o último é o Construção. O Construção, que é o Formação. Que é pra todo mundo. Que é o pra todo mundo. É um programa que as pessoas se inscrevem, né? A única exigência que a gente tem é ter mais de 6 meses na empresa, né? Porque você domina as suas habilidades ali no dia a dia, então você já pode participar, se inscrever, e aí você participa é um programa que dura 1 ano, e eu formo você, a gente forma, né, pessoas líderes de si mesmo, que são pessoas protagonistas, pessoas que olham para sua carreira, olham para o negócio. Quando a gente fala de stakeholders, né, olha para o todo. Então, qual que é a tua parte dentro do todo? Quando a gente fala de propósito, né, eu, por exemplo, como é que meu propósito se conecta com o propósito da Max Milhas? Então, a gente fala bastante sobre isso também. Então, olhar para a liderança é olhar para todos os níveis, não só para quem está na posição de líder, mas eu tenho muitos líderes por influência. E como é que a gente faz disso uma extensão da cultura mesmo no dia a dia. Muito bom. Aí você ia falar que no dia a dia, como é que vocês fazem? Ali é muita conversa com a liderança, provavelmente, né? A gente faz encontros mensais com todos os líderes, além de reunião de liderança, além dos rituais que a gente tem no dia a dia com o time. Muito bom, Luísa. Obrigada. Antes de você passar a sua mensagem final, vou deixar que a Thalita deixe aí a sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Lembrando que não temos somente RHs, né? A gente está partindo aí por uma evolução para falar sobre pessoas, para todas as pessoas. Então, lideranças de qualquer nível, qualquer área, né? Seja do esporte, do entretenimento, do corporativo em si. Então, todo mundo que está nos ouvindo queria que você deixasse sua mensagem sobre como é liderar no caos, né? Na incerteza. O que você pode deixar de mensagem motivacional, inspiracional, para facilitar um pouquinho e responder essa pergunta para quem está nos ouvindo. Motivacional é ótimo, né? Para não falar que você não está bem, que ninguém está bem, que não tem solução. Eu acho que, assim, primeiro, transparência, né? Então, vamos pensar Tomar essa decisão de ser uma pessoa mais transparente no relacionamento. A relação tem que ser transparente entre líder e liderado, né? Assim, a gente está num contexto, isso, já tem segurança do mundo, né? A gente já não sabe. Inclusive, o próprio líder fala, cara, isso eu não sei, peraí que vamos junto e eu vou te dar essa resposta daqui a pouco, a gente vai construir essa resposta juntos, porque não tá dada. Ou você tem uma, né? Ou você tem uma e vamos compartilhar, né? Eu acho que a gente tem 3 pontos, assim. Cultura e liderança são 2 lados da mesma moeda, como a Luísa disse perfeitamente. Então, assim, na verdade, a liderança é a cultura, porque é ela que tá na linha de frente. Né? O que a gente tem é comunicação corporativa e construção e aquela tentativa de falar, olha, a gente tem esses valores, a gente gostaria desses comportamentos, mas quem te mostra na prática é a liderança. Senão o discurso é esvaziado, a minha comunicação corporativa não funciona. Então, cultura, liderança e comunicação viram uma tríade, um tripé. Então, para os líderes, né, que criem relações de confiança, né, que se reconheçam dentro dos valores da empresa, porque senão ele não vai conseguir repetir, se não for aquilo que ele acredita. Então, precisa fazer sentido para ele estar ali e ele acreditar naquilo. E cuidem da comunicação, sabe? Cuidem da comunicação, principalmente com seus liderados, né? Às vezes não é nem o que, é o como. E aí você cria uma aproximação ou um distanciamento. E nesse mundo onde a gente tem um nível de estado de estresse diário muito alto, normalmente, o como começa a fazer mais diferença ainda. Às vezes uma frase mal colocada gera uma interpretação, uma falha de interpretação muito grande. E aí você tem um corte de comunicação, né? É o famoso ruído da comunicação. E a gente não precisa tornar complexa essa comunicação, né? Vamos montar um plano de comunicação. Seria ideal, importante, né? E tal, mas uma one-on-one, por exemplo, né? Se você conversa com as pessoas semanalmente, você consegue esvaziar, colocar tudo que é importante na mesa, pegar o que é prioridade, discutir e conversar sobre aquilo, né? É isso, escutativa, né? Assim, é o básico da comunicação. Escutativa, porque também não adianta você convidar para uma ficar balançando a cabeça e olhando o celular escondido, né? Então, assim, é isso, a escutativa. Ou ir para uma conversa que às vezes você tá até atenta, mas você não tá nem um pouco disposto a tratar aquilo que está sendo falado, né? Exatamente. Eu acho que é isso, assim. Então, uma escutativa, uma comunicação. E eu acho que é jogar junto e se reconhecer nesse propósito da empresa, porque eu acho que esse é o ponto do líder, né? O líder tem que acreditar
no rumo, no valor, para onde essa empresa está indo. Muito bom. Lu, queria que você deixasse sua mensagem final também, mas como uma liderança de RH, né? A gente tem muita gente aqui que nos escuta também, que são lideranças de RH, né? Que tem esse desafio de remodelar, reestruturar ou estruturar um time de RH que, né, dê conta de todos esses desafios que a gente falou aqui, que semanalmente eu falo. Né? Então, assim, o que você pode dizer motivacional, né? O que você pode fazer para acalmar o coração de quem é liderança de RH que está nos ouvindo sobre tudo isso que está acontecendo também? Para a liderança de RH, eu acho que conheçam as pessoas, escutem as pessoas. Eu acho que não é só para RH. Eu acho que para a liderança como um todo, né? E principalmente para RH, escutem o que as pessoas estão falando. As pessoas, a inteligência coletiva, ela diz muita coisa, né? Então, quando a gente fala dos 5 desafios da equipe, por exemplo, a gente começa ali na base da pirâmide, que é a confiança. Então, quanto você conhece, confia, né? E como é que você constrói essa relação de confiança com o seu time? Com o seu time de RH, com os teus pares, né? Porque para influenciar, você precisa também ter uma relação muito boa com os teus pares. Quando a Thalita fala de soft skills, a gente está falando de inteligência emocional, saber se relacionar com o outro, o quanto você é um RH que que de fato influencia nas decisões, né? Traz para a pauta de diretoria. Muitas vezes a gente fala assim, qual vai ser a pauta da reunião? Eu já coloco, eu quero 2 horas para falar sobre pessoas. A gente vai falar sobre pessoas, né? Tragam isso para a pauta, tragam isso para a mesa, né? E não deixem, porque muitas vezes eu já vi isso, né? Faltou tempo na reunião, tira a pauta de pessoas. Não, a pauta de pessoas ela é tão importante quanto todas as outras pautas. E você tem que assumir isso, né? Você tem que ir pra frente também, porque às vezes a gente, como RH, a gente fica, né, naquela coisa assim, vou dar um passo pra trás. É verdade, finanças é muito mais importante que pessoas. Não, e o que a gente fez na Max a primeira pauta é a de pessoas. A gente vai começar todas as reuniões de diretoria falando de pessoas. Então, se não der tempo, corta outra, né? Se não der tempo, corta outra não pauta. Cortou a de pessoas vai acontecer. Pessoas tá garantido. A de pessoas vai acontecer. Quer dizer que a gente vive num mundo perfeito? Não, quer dizer que a gente está se esforçando para ser uma empresa melhor. A gente está se esforçando para evoluir um pouquinho a cada dia, né? E que isso reflete ali na ponta, reflete no desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que esse é o meu recado para a liderança de RH. Coloquem a pauta na diretoria, sigam com a pauta. Não é uma pauta que é para ser esquecida ou que é para ser abandonada. E para a liderança, todas as lideranças, né? Essa questão de conheçam as pessoas que vocês trabalham, né? Quem é essa pessoa? Ela tem filho, ela não tem filho? Como é que ela gosta de ser reconhecida? Né? Como é que ela gosta de receber feedback? Sintam, né? Tenham empatia, mas para ter empatia eu preciso conhecer. Mas para conhecer eu preciso me permitir ser conhecido também. Né? Porque às vezes eu vou lá conhecer o outro, mas eu não me abro, sou aquela pessoa E às vezes como forte. Liderança, né? Acaba não se colocando nessa posição de troca mesmo, de falar um pouco sobre mim, né? De falar sobre onde eu errei também, quais são as minhas fragilidades, né? Então é uma troca. A confiança ela vem, quanto mais eu te conheço, mais eu confio em você, né? E você em mim. Mas se eu só quero conhecer você e não conto nada sobre mim, como é que você vai confiar em mim? Então tem que ser uma relação para criar um ambiente seguro. Eu preciso dessa relação de troca e mostrar para outra pessoa que eu também não sou perfeita, né? Que a gente fica assim, não, eu sou líder, sou perfeito, sou ótimo, sou maravilhoso. E não, eu sou uma pessoa assim como você. Todo mundo tem o desafio, né? Ninguém tá bem. Tá bem. Ninguém tá bem. Então você tem o seu desafio, eu tenho os meus. Vamos trocar. E vamos... Porque eu sempre falo isso, né? Falo que vai dar certo. No final, a gente vai conseguir. Tu tá rindo aqui. Fala mesmo, Thalita. Fala mesmo. Real, eu falo, gente, o mundo tá caindo na nossa cabeça, tá. Mas vai dar certo. No final, a gente vai conseguir entregar. E tá tudo bem, a gente tá junto nessa, né? Vou complementar aqui uma coisa que ela também fala todo dia, e que eu acho ótimo, que é os líderes de áreas diferentes se reconhecerem como pares. Não é só dentro da sua área, mas a liderança de uma empresa como todo, o RH, o marketing, o financeiro, a tecnologia, junto, né? Como líderes, eles são pares. Sim. E às vezes a especificidade de uma área, o problema de uma área tá ali e o outro já solucionou. Então essa troca de se reconhecer como liderança de uma mesma empresa, independente da área, também faz toda a diferença. Tem desafios de gestão. Exatamente. Né? Existe algo comum entre elas, que é o desafio de gestão. Exatamente. Muito bom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar um presente em nome da sua. Muito obrigada. Enquanto vocês abrem, eu vou deixar minha mensagem final. É um cartãozinho que vocês Gostamos podem usar de presente. em 7 categorias. As pessoas já sabem que foi meu primeiro cartão Black.
Uma hora eu vou parar de contar essa história, né? Mas quem tá assistindo pela primeira vez, foi o meu primeiro cartão Black, foi da Swile. Mas quando vocês sabem, eu vou deixar minha mensagem final. Gente, olha só, a gente falou sobre várias coisas importantes aqui. E eu queria ressaltar algumas delas que eu queria muito que vocês fixassem na cabeça de vocês, né? A gente falou aqui sobre liderança, a gente falou sobre cultura, a gente falou sobre momentos de incerteza. E isso é muito importante da gente entender, né? Porque no final das contas, a gente tá pisando ali num ambiente que a gente não tem tanta tranquilidade de tomar decisão, de ser a gente mesmo, de compartilhar as nossas dores uns com os outros, né? E aí, no final das contas, o que vale é o diálogo. É a conexão. É a gente dar conta de falar sobre os nossos medos, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas incertezas, sobre o Home Tudo não tá tudo bem. Amei o Home Tudo. Eu amei. O Home Tudo não tá tudo bem, eu não tô conseguindo fazer gestão. Eu preciso voltar para o trabalho, gente, porque a minha casa é um caos e eu não consigo trabalhar nela. Então a gente tem que ter um ambiente onde a gente consiga falar um pouco mais sobre isso, né? E aí, quem tem acompanhado aí todos os episódios sabe que eu tenho um propósito hoje no podcast, que é falar de gente para todo mundo. Não é somente para RH, né? É para todas as lideranças, para todas as pessoas, em todos os cenários. E, recentemente, eu postei um vídeo no Instagram questionando isso. Se a gente fala que pessoas é o bem mais precioso que a gente tem na empresa, porque sem pessoas a gente não faz nada, por que é que a gente não tem um especialista em pessoas em todo lugar que a gente está? Né? Onde a gente tem ali um especialista em pessoas que consegue, que dá conta de ajudar, por exemplo, o CEO, a CEO, o presidente, a presidente a tomar suas decisões melhores sobre gente. Né? Por que a gente não está falando mais sobre isso? Por que a gente não está disseminando mais sobre os desafios de gestão? Então, acho que fica um ponto bem importante aqui. Se você está aqui, não é RH, se você é liderança, de você de um outro segmento, você já está muito à frente de muita gente que não quer aprender sobre pessoas. Né? Então, se você está aqui, parabéns, muito obrigada. Meninas, muito obrigada. Como é que vocês estão no LinkedIn? Luísa Rubio. Thalita Mata Machado. E tá aqui embaixo também, tenho certeza que o Iago, né, gente? Iago, maravilhoso, né? Nosso design que edita tudo aqui, ele é muito competente, gente. Vocês não têm noção, ele coloca aqui embaixo tudo com toda certeza pra vocês seguirem as meninas também. Novamente, muito obrigada. Ai, obrigada, gente. Super beijo, você foi pelo ótimo. convite. Foi Gente, ó, beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.